Aconteceu um caso, assim, que marcou a minha vida, uma moça que tinha uma desproporção, o ânus dela com o calibre do pênis do parceiro. Do parceiro. O pênis dele saiu na vagina. Na vagina. Meu Deus. Sexo anal causa hemorroida? Boa pergunta. Essa pergunta me Se faz... fizer errado. Vamos É falar isso? isso aí, tá? Vamos lá. Sexo anal causa hemorroidas? É uma pergunta que me fazem muito. Eu digo primeiro, você já tem as hemorroidas que nós aprendemos hoje. Ponto. Sim, Todos tá? nós temos. Todos nós nós. temos, tá? Os vasos. Um coito anal, um intercurso anal feito de forma errada e equivocada tem sim uma predisposição maior, além de causar fissura anal, que é uma coisa muito comum, que é um cortezinho, um machucado que dói muito. Uma das piores dores que tem com cálculo renal, a dor da fissura anal. A pessoa defecta, tem uma dor mesmo? horrível. Fissura anal e cálculo renal se equivalem? São dores iguais? São dores, assim, extenuantes, né? Dor da fissura anal aguda é uma dor. Tanto que as pessoas fazem de tudo para não defecar Sim. por causa da dor. Só que depois acaba sendo pior a emenda que o soneto, porque fica cocô duro para tirar depois. Pra tirar muito aí pior. tem que, às vezes, tirar com o dedo, que é o fecaloma, que acaba juntando lá, né? Então, assim, ó, o coito anal feito de forma errada pode inflamar a doença hemorroidária, pode inflamar a fissura, pode piorar qualquer problema na região anal. Vamos lá. Coito anal, sexo anal. Primeiro de tudo, nós temos que entender de forma básica, para quem é leigo, o que nós temos ali. Primeiro de tudo, a gente tem um esfíncter interno, que é um músculo circular que está para dentro, tá? E uma curiosidade, sabia que é o músculo mais forte do corpo? Ele tá sempre contraído. Sempre. Né? Porque Ele é você mais tem o forte. externo Ele é o mais e forte. o interno. Exatamente. Ele é mais forte que o coração. Coitadinho. O coração bate. Então, mas se vai ter uma relação anal, Fernando, tem que considerar que aquele músculo ali, a tendência dele é ficar fechada. Então, não adianta vir com grosseria. Vai devagar. Vai devagarzinho. Aí que vem os detalhes. Primeiro tudo, então, é um músculo que está sempre contraído. Sempre fechado. Tá? Ele só vai abrir quando o esfíncter interno, quando a gente defeca. É o único momento que ele abre. O resto fica, olha que músculo forte. Nascemos com ele apertado. Tá o tempo todo contraído. Tá? E o externo, sim, é o que a gente consegue segurar. Tô com vontade de fazer cocô, não posso fazer agora, vou me segurar. Esse é o esfíncter externo. Esse que a gente controla. O então, interno a gente primeiro de tudo, você vai querer adentrar a região anal com o pênis ou com algum objeto. Lembra-se que a porta está fechada. E bem fechada. Bem fechada. A parte vaginal, a porta está entreaberta. Eu gosto sempre de dizer isso aqui. Isso mesmo. Entreaberta. Então, primeiro de tudo, ele está fechado. E o esfíncter externo, esse também está fechado. Ele não é tão poderoso como o esfíncter interno, mas ele está ali fechado. Então, ele dá apoio ao parceiro dele interno. Primeiro de tudo, quando eu vou fazer um exame proctológico, é uma curiosidade. Eu examino alguns médicos mais antigos, proctólogos antigos, examino o paciente genitopeitoral D4, ajoelhado. Isso. Eu não examino, até o meu pai sempre me pergunta, tu vai estragar tua coluna, porque pai é pai, né? Eu examino deitado de lado. O paciente, ele decúbito lateral esquerdo, o paciente se sente muito melhor, tá? Ele não se sente tão constrangido. Eu faço... Comprime a perna. Dobra pro lado um pouquinho, né? Decúbito lateral esquerdo, assim que eu examino. Sempre que eu vou examinar, o que eu faço primeiro de tudo na hora do exame proctológico? Imagina que eu tô no consultório. Que tal antes? Eu pego o lubrificante que eu utilizo, eu não toco direto. Com certeza. Olha o que tem que ser feito. Tem que avisar. Um carinho. Tem que avisar. Tem que avisar o esfíncter que alguma coisa tá ali, aparecendo ali. Tá por ali. Então, primeiro de tudo... Você tem que ser um bom visitante. Avisar que tá chegando na casa. Mais ou menos, uns 3 a 5 segundos eu faço a massagem. Assim. Depois, de forma lenta, pontinha do dedo, de forma bem lenta. Então, a primeira dica para o intercurso sexual anal é: tem que lubrificar a parte externa, fazer uma massagenzinha e lentamente a polpinha do dedo ser introduzido com delicadeza no canal anal. Só para falar sobre a anatomia. Margem anal a parte de fora, ânus, canal anal um pouquinho mais para dentro e reto inferior mais para cima. Perfeito. Agora o detalhe, esse é o detalhe de consultório, tá? Isso aqui assim pro teu público aqui. Reto não é reto que nós combinamos, certo? Isso. Então tu tem que respeitar a entrada do pênis no reto, entendendo que ele não é reto. Qual a posição correta de iniciar um coito anal, um sexo anal? Tem posição? Tem. Não é de lado? Deitado de lado. Ah. Por causa que o reto é angulado. É o preconceito esse troço. Exatamente. De 4. Porque pensa comigo assim, olha essa dica que ninguém mais vai esquecer.
O pênis, a ponta do pênis do ativo tem que apontar para o umbigo de quem tá recebendo. Deita de lado. Lado aqui, esquerdo. Olha aqui. Lado esquerdo. Olha aqui, olha o meu aqui, ó. Tô deitado examinando o paciente, o ânus do paciente está aqui. Tá? A pessoa tá aqui deitada, o umbigo da pessoa tá aqui. Certo. Então, quando tu está deitado de lado, mesmo que tu não queira, o pênis vai apontar, o pênis ereto vai apontar em direção ao teu umbigo. Só pensa comigo agora. Só pensa comigo. Como é que a imensa maioria das pessoas que aconteceu com essa jovem, que eu contei pra vocês, de 19 anos. Sim, a menina de 19 anos. Como é que a maioria das pessoas que vão fazer sexo anal fazem? De 4. De 4. Pensa comigo. O umbigo não tá pra baixo? Não, onde é que tá o pênis? Lá pra cima. Não tá na posição correta anatômica. Você entendeu? Pensa, ela tá de 4, o umbigo está lá pra baixo e o pênis ereto está pra cima. Aqui, ó. O umbigo deveria entrar o pênis assim. Anatomicamente impossível. E aí, isso aí acontece. Eu tenho muita laceração. Por conta disso. Laceração e fissura. Agora, pro lado esquerdo, Fernando, é por conta do sistema porta? Não é. Tá. E a outra coisa é, lubrifica também o pênis, não lubrifica apenas o ânus. Parece uma bobagemzinha, mas não é. As pessoas lubrificam muito ou só o pênis ou só o ânus. Tem que lubrificar os dois. Lubrificante à base de água. Não gosto de silicones, não gosto desses gelzinhos com cheirinhos, com coisa aí, porque lembra pH do ânus, lembra quando é extremamente sensível, tá? Lubrificantezinho à base de água. Tem vários no mercado. E a outra coisa que nós conversamos, ó, tem que dar uns para-te-quieto na pessoa ativa. Tem que ser movimentos lentos. Esse para-te-quieto é um termo que a gente usa muito no Rio Grande do Sul. Não, é isso. É verdade. Tá? Para-te quieto. Devagarinho. Devagarinho. Isso. Aqui, ó. Para-te quieto. Vou te dar um para-te quieto. Vai e vem não pode ser rápido como um sexo vaginal. Exatamente. Tá vendo? Não pode ser. Tem que ser lento. Então, lubrificação, pênis, a parte anal, deitado de lado. De água. A base de água. A base de água. Decúbito lateral, de lado. Pênis tem que estar apontando em direção à parte do umbigo. De ladinho. De ladinho. Pode mudar a posição depois da introdução? Aí pode. Porque tu já acabou. Você venceu. Tu já retificou o ângulo pubo-retal. Esse pubo-retal, olha que baita músculo que é. Olha como é que ele é. Ele sai do pubis, porque isso não é pubo. Sai aqui do pubis, aqui da frente. Faz toda a volta e empurra o reto pra frente. É uma cinta. É uma cinta, literal. Literal. E quando você faz, você vence o ângulo dele. Por isso que fazer de outras posições é extremamente complicado. Quando ele relaxa, ele retifica. Quer mudar a posição pra gente pensar. Tudo bem. Tá? Então isso aí é algo... Mas se quiser continuar de ladinho, tá ótimo. É a melhor forma de fazer. Melhor forma, né? De forma lenta, isso é uma coisa... Que isso aí, se for feito de forma errada, também pode prejudicar. Já tive muito sangramento hemorroidário, muito sangramento. Já tive hemorragias grandes pós-coito anal, de pessoas que fizeram de forma divertida. Pouco lubrificante. Aconteceu um caso, assim, que marcou a minha vida. Foi um caso de uma moça que tinha uma desproporção. O ânus dela com o calibre do pênis do parceiro. Do parceiro. Aconteceu uma perfuração, uma fístula reto-vaginal. O pênis dele saiu na vagina. Na vagina. Meu Deus. Isso é caso de ser documentado em congressos. Eu tenho até foto. Meu Deus, e essas pessoas que que dor têm que essa mulher sentiu. Um horror. E sem contar que a reconstrução é complicadíssima. Complicadíssima. Meu Deus. Eu tenho foto então, no meu celular. Relação anal é coisa para quem sabe fazer. Não é para quem acha que é claro, tudo igual. Apenas para dizer que nós temos, obviamente, vários médicos aqui assistindo também. Eu tenho muitos seguidores que são médicos. Eu digo assim, ó, isso aí foi um caso, entre aspas, anedótico, que nós chamamos no sentido de ser coisa muito rara de acontecer. Raro. Mas aconteceu. E aconteceu com um paciente meu. Tanto quando eu fui tocar no ânus dela, onde é que saiu meu dedo com a minha luva? Lá na vagina. Meu Deus. Você não tem noção. Falta a contaminação. Tem noção que é a complexidade. Uma coisa séria, uma complexidade de corrigir, a chance de ficar com uma colostomia por um período. E se tivesse, por exemplo, o seguinte, ó, vamos pensar aqui. Se tivesse essas orientações que nós estamos dando aqui. Não aconteceria. Não aconteceria. Então, no mundo todo, eu digo assim, que nem eu digo, se eu pudesse abrir assim a internet e dizer, todo mundo para me ouvir uma coisa, eu falaria sobre limpeza no ânus. Mas depois eu falaria também sobre a parte do coito do sexo anal, que muitas pessoas ficam bravas. Ai, o doutor tá falando, estimulando um cristão falando. Tá se eu não tô estimulando. Pra fazer de forma correta. E eu acho tão cristão, pelo contrário.
Eu acho que você ensinar a fazer o correto, evitando doenças, evitando problemas, é uma coisa extremamente generosa. E tem aquela coisa do preconceito, voltando a falar nisso. Eu lembro, no meu tempo, antes de fazer psicologia, eu fiz enfermagem, não concluí, mas fiz. E na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio, uma pessoa entrou com espanador, né? Então, às vezes, essa coisa do preconceito, de não falar ou não ter parceiro, ficar se utilizando Tem muita gente que usa coisas absurdas no ânus. Acha que o ânus é lata de lixo. Eu tenho Porque eu já vi aqueles refrigerantes que chamavam de caçulinha. Que tinha até aquele furinho. No Hospital Andaraí, quando eu dava plantão geral. Muitos. Vela de 7 dias. O que é essa? O caso mais... Certos alimentos. Teve 2 casos, assim, incomuns. Um aconteceu com a minha equipe lá do Hospital da PUC, não aconteceu comigo, tá? Mas foram 2 casos que marcaram. Um foi com paciente meu. Um foi que estourou uma lâmpada fluorescente que ele introduziu para dentro. Meu Deus, que perigo. Tá, já ouvi falar. Estourou, essa pessoa morreu. Isso. Não tem... Essa pessoa morreu, tá? E claro que agora a gente contando, né? E as coisas assim, parece algo que é tão estranho tudo, mas as pessoas chegam assim, ó, com tanto preconceito do que fizeram, que as pessoas querem sempre me explicar o motivo. Eu não quero saber. Eu não tô ali pra resolver. Saber, tá? Que nessa pessoa lá foi contar lá, e daí acabou alguém ouvindo, e agora surgiu piada por tudo que é lado, que ele tava trocando a lâmpada e caiu sentado. Quem é que troca a lâmpada pelado? Não existe. Não conheço isso aí. Tá entendendo? E teve um caso anedótico lá também, que foi uma pessoa, que foi um homem, que ele esculpiu um pé de uma mesa em madeira. Não acredito. E introduziu pé de madeira para dentro. Já tivemos aqueles inseticidas, Rodox. Sim, aqueles... grandes assim. E sabe qual é um corpo estranho que vocês vão achar estranho, porque não tem nem um objeto assim, tipo, fálico para poder comparar, que é muito chato de tirar, e eu já tive vários casos. Qual? Bolinha de ping-pong. Bolinha de ping-pong? Gente, não tem nem como. É tão chato de tirar, porque assim, eu não consigo encaixar meu dedo para poder retirar. Ela é retinha. Aí tem que colocar uma ventosa ou pegar uma pinça que a gente chama de Duval para poder puxar. Eu já tive uma série de meninas com bolinha de ping-pong, tá? Uma disseram que estava fazendo exercício, que aprenderam a fazer exercícios na internet, tudo lá. Mas assim, ó, acontece muito e é sério. E as pessoas começam a empurrar e esquecem que o reto não é reto. E às vezes tu empurram, pode ter perfuração do reto pelo modo de introdução. Introduzem caneta, esse dia teve um protetor de charuto que foi colocado pra dentro, que misturou com as fezes, e a pessoa ficou 3 dias tentando tirar, e chegou lá, tava tudo impactado de fezes lá, e ele disse assim pra mim, essa pessoa, então que ela veio de um outro estado por causa disso pra mim, eu não queria vir no estado dela, e disse assim, só queria dizer uma coisa pro senhor, se só não me tirar isso aqui no consultório, eu morro, mas não vou pro hospital. E eu disse, a minha chance de tirar é pequena. Porque tu vai estar 3 dias mexendo, já impactou pra cima, tá? E muitas vezes a gente tem que abrir a barriga pra empurrar de cima pra baixo pra descer, porque entrou muito. Sim, porque tem aquela curva do sigmoide. Se a coisa vai pra lá, tem que abrir, você pode ter um movimento retrógrado. Mas eu te digo pra ti assim, a imensa maioria dos casos eu consigo retirar pelo reto. Transanal, tá? E esse caso, pela graça de Deus, eu consegui retirar no consultório. Fiz uma retossigmoidoscopia, que é um exame que a gente examina no consultório mesmo, e eu consegui pescar e fui tirando, demorei 1 hora e pouquinho tirando, muita delicadeza, e conseguimos retirar. Então, alerta, cuidado com objetos que se introduzem na região anal. Aqui nós estamos dando uma aula em relação a isso, com um coloproctologista. Nós não estamos fazendo julgamento, nós estamos colocando que não é um lugar para não se ter delicadeza, né? Qualquer parte do corpo a gente tem que tratar com muito respeito, com muita delicadeza. A região anal e retal também.